Continuando a nossa leitura em Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Selamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas ou dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mágico Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda maldade, inimigo de toda a justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E diz: E eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Lemos até o verso 12, quando o Espírito Santo, como a gente viu aqui, separou Barnabé e Saulo para a obra, ou seja, para as missões. Só voltando para o capítulo 10 de Mateus, a gente vai ver uma coisa interessante. 10 de Mateus, capítulo 10, só para relembrar uma coisa interessante. Capítulo 10, versículo 5 de Mateus, a gente vê quando Jesus mandou os 12, do 1 até o 4 está a lista dos nomes deles,
Aí no versículo 5, a gente lê: Jesus enviou esses 12, dando-lhe as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, ou outras versões vai dizer as nações, nem entrem em cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é Jesus no começo do ministério dele. É interessante que ele diz: vocês não devem ir pelo caminho das nações, ou dos gentios, das gentes, nem vão, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Isso no começo. Se nós abrirmos Mateus também, 28, capítulo 28, a partir do versículo 18, no mesmo livro de Mateus, a gente lê a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade ou poder me foi dada no céu e na terra. Verso 19: portanto, vão e façam discípulos, ou fazei discípulos, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, ou o fim do mundo. Então, a gente vê aqui que tem duas ordens diferentes. No primeiro momento ele diz: olha, não vá pelas nações ou pelo caminho dos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos. Só que no final aqui do livro ele diz, pelo contrário, ele diz: vão por todas as nações. O que houve então, para a gente compreender isso? E só para a gente relembrar, voltando a Atos 1 e verso 8, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus reforça o que está escrito em Mateus 28 e 19. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, que todos lembramos, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês, ou sobre vós, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Aí ele dá em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que a gente está observando, que lá em Mateus ele disse o contrário: vocês não vão pelo caminho da gente, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Depois em Mateus a gente leu: vão por todas as nações. E aqui em Atos 1:8 ele reforça as mesmas palavras: vocês receberão poder. Ele estava falando do batismo com o Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, começando Jerusalém, depois Samaria, que em Mateus 10 ele disse que não fosse, só que agora ele diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Mas o que houve para que Jesus mudasse essa ordem, que antes ele tinha dito que não era para ir? Eles rejeitaram ele, mataram Jesus, ele foi crucificado, né? Aí quando ele ressuscita, ele diz: agora vocês vão por todo mundo, como também a gente sempre sabe, Marcos 16:15, ide por todo mundo. E a leitura de Atos 13, os apóstolos, a gente viu que houve uma perseguição em Jerusalém, liderada por Saulo, começando com a morte de Estevão, mas os apóstolos não saíam de Jerusalém.
Aí, como a gente já tem lembrança, no capítulo 9, Jesus se revela, né, se mostra para Saulo, na verdade, freia Saulo ali, ele fica cego e ora 3 dias, e o Ananias teve medo em orar por Saulo, mas Jesus disse: vá, porque ele é para mim um vaso, e ele vai pregar o meu nome em todas as nações. Então aquele que perseguia, que era o líder da perseguição, agora, hoje a gente leu o Espírito dizendo: separem Barnabé e Saulo, e aí eles agora se tornaram os missionários, para ir pregar, para levar, trazer o nome de Jesus a todas as nações. Então no começo Jesus disse: não vá para as nações. No final do Evangelho, Jesus disse: agora vocês vão para todas as nações. E o apóstolo Paulo se tornou um dos maiores missionários divulgando a palavra, graças a Deus. Que Deus nos abençoe.